Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha só que linda essa bolsa clutch laço que eu trouxe para vocês. Coloquei essa opção de alça em corrente, né, para você poder usar aí tanto ela no ombro como uma bolsa de carteira de mão. É só você tirar a alça e você consegue usar ela em duas opções. Ela ficou maravilhosa. Essa bolsa tá super em alta e vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês. Lembrando que quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. E bora aprender essa bolsa maravilhosa. Gente, eu usei a minha agulha 3,5 milímetros e essa linha é a linha 2,5 milímetros. Eu vou deixar todos os materiais aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Então, para nós começarmos a fazer a nossa carteira, nós vamos começar fazendo 35 correntinhas. Então, façam aí as 35 correntinhas. Meninas, eu vou deixar aqui também na descrição algumas opções de vídeo, aula, para vocês também aprenderem outros modelos de bolsas, tá? Então, é só vocês clicarem no link que eu vou deixar abaixo e aí vocês vão direto para outras videoaulas de outros modelos de bolsas. Então, aqui, olha, eu fiz as minhas 35 correntinhas e vou voltar fazendo pontos baixos sobre essas correntinhas, até chegar lá no final da carreira. Vamos seguir fazendo os pontos baixos. Aqui, olha, até chegar aqui no final da carreira com pontos baixos, tá? Terminei aqui, olha, chegando aqui no final da minha carreira. Vou fazer os meus últimos pontos baixos. E ficamos assim. Vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho. E agora, meninas, nós vamos pegar aqui, ó, já no primeiro ponto, nós vamos pegar as duas alcinhas do ponto de base. No próximo, nós vamos pegar só a primeira alcinha. Olha só, vamos pegar só a primeira alcinha aqui do ponto, olha. Tá vendo? E vamos trabalhar ponto baixo também, tá? A próxima, nós vamos pegar as duas alcinhas do ponto. Tá vendo? As duas alcinhas do ponto e vamos trabalhar ponto baixo também. Na próxima, só a primeira correntinha, ponto baixo, e assim sucessivamente, meninas, nós vamos trabalhar assim, pegando as duas alcinhas e fazendo ponto baixo, no próximo, só uma alcinha e fazendo ponto baixo. Vamos trabalhar assim todo o corpo da nossa carteira, tá? Então, nós vamos fazer assim até chegar lá no final da nossa carreira. Olha, peguei aqui as duas correntinhas do ponto e vou trabalhar o ponto baixo. O próximo, só a primeira correntinha, trabalhei o ponto baixo, tá? Então, assim, nós vamos até o finalzinho da nossa carreira. Olha só, aqui eu já terminei a minha carreira. Falta só aqui meu último ponto. Olha só como que fica. Então, nós vamos aqui fazer a nossa correntinha, virar o nosso trabalho. E aqui já no primeiro ponto, nós vamos trabalhar novamente pegando as duas alcinhas do ponto de base. O próximo, só a primeira correntinha, primeira alcinha ali, né, do ponto de base, olha. O próximo, as duas correntinhas do ponto de base. No próximo, só a primeira correntinha e assim até terminar lá a carreira, tá? Primeiro, os dois pontos, as duas correntinhas, depois só uma correntinha. E assim até terminar a nossa carreira.
Meninas, olha só como que vai ficando os pontos, tá? Pegando a primeira alcinha e o próximo as duas alcinhas. E assim nós vamos fazer até ir dando a altura da bolsa, tá? Olha só, eu já fiz um pedaço aqui e vai ficando assim o nosso ponto, tá? Vou continuar aqui mais um pedacinho com vocês. Fiz a minha alcinha ali, a minha correntinha. E aí, eu já começo trabalhando no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto de base. E o próximo, eu vou pegando a primeira alcinha, depois as duas alcinhas, o próximo a primeira alcinha, né? Então, aí, nós vamos continuar assim até da altura aí da nossa bolsa. Meninas, então, não tem segredo, é esse o nosso ponto. Eu vou seguir aqui, olha, fazendo até eu conseguir chegar lá na altura desejada da minha carteira, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês para passar as medidas. Olha só como que ficou aqui a nossa base da nossa carteira, tá? Então, lembrando que aqui eu já terminei e eu gosto sempre de contornar toda essa base com pontos baixíssimos. Porque aí depois, na hora que nós formos costurar, fica mais fácil e dá um acabamento mais bonito na peça. Então, olha, eu fiz uma alcinha, uma correntinha, e aí agora nós vamos seguir contornando aqui, ó, toda a volta da nossa base com pontos baixíssimos. Nós vamos contornar toda a nossa base, fazendo pontos baixíssimos. Olha só como que vai ficando. Vou finalizar aqui e já venho mostrar para vocês as medidas. Olha só, ela ficou aqui, olha, um comprimento de 37 centímetros de comprimento e de largura ela ficou com 23 centímetros. Então, essa vai ser a base da nossa carteira. Depois, nós vamos aqui, olha, dobrar ela, né? Dobrar ela assim. Aí, você vê o lugar que fica mais, que você acha que ficou mais bonito. E aí, nós vamos dobrar ela da seguinte forma. Ela vai ficar esse pedacinho, essa parte embaixo, tá? Que nós vamos colocar o nosso laço. Para fazer o nosso laço, nós vamos fazer ali 35 correntinhas no tamanho que a gente fez a nossa carteira, né? Para ficar a largura certinha ali da carteira. Então, vamos fazer 35 correntinhas, né? Olha, que fica a largura aqui, olha, exata da nossa carteira. E aí, nós vamos trabalhar pontos baixos, tá? O nosso laço, nós vamos fazer todo ele em ponto baixo. Então, nós vamos indo e voltando, fazendo sempre pontos baixos, tá? Olha só, até chegar aqui no final da carreira. Faço aqui o meu último ponto baixo. Faço a minha correntinha e vou trabalhar novamente toda a carreira com pontos baixos, tá? Então, assim, nós vamos fazer indo e voltando até dar a altura ali certinha da nossa bolsa, da tampa ali da nossa carteira. Tá vendo? Olha só, pontos baixos até dar a altura. Aqui eu já terminei. Então, olha, eu fiz 15 carreiras de pontos baixos, tá? Mas aí, se você vê que não deu o tamanho da tampa, você pode trabalhar mais pontos, ou se o seu ponto for um pouco mais largo, trabalha menos. Tem que ficar ali do tamanho da nossa tampa da carteira, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui o contorno desse laço,
fazendo pontos baixíssimos em toda a volta, como nós fizemos com o corpo ali da nossa carteira. Vamos trabalhar pontos baixíssimos em toda a volta. Meninas, conta aqui nos comentários para mim o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês estão conseguindo acompanhar. Pode deixar também sugestões aí de bolsas que vocês gostariam de aprender, que eu trouxesse aqui no canal para vocês. Conta aqui para mim nos comentários o que vocês estão achando. Olha só, aqui cheguei no cantinho, né? E nós vamos seguir fazendo os pontos baixíssimos. Depois ali a gente arremata esse fiozinho ali do começo do trabalho. Tá vendo? Olha esse pontinho, depois a gente arremata. Terminei aqui toda a minha volta com pontos baixíssimos. Depois nós vamos costurar as laterais. Agora nós vamos costurar os fechos, que são os fechos imantados. Nós vamos costurar na aba, deixa assim, olha, a bolsa medida certinha. Eu vou costurar com essa linha, que é a mesma cor aqui da minha linha, do meu fio náutico. Mas se você preferir, você pode costurar com a linha transparente. Então, meninas, depois que a gente mediu certinho o tamanho ali a tampa da bolsa, é só a gente costurar os fechos na parte de cima e também na parte de baixo. Tá vendo? Olha, vamos costurar. Aqui eu já costurei os dois fechos de cima e também a parte de baixo, tá? Olha só, eu deixei medidinho aqui, ficou certinho. Agora, nós vamos costurar essa lateral aqui da carteira, tá? Eu gosto sempre de usar a agulha de tapeceiro, mas se você preferir, você pode usar também a sua agulha de crochê, que dá certo, tá? Mas essa é bem mais prática e eu prefiro usar ela. Olha só, eu vou deixar um pedaço aqui do fio para depois no final eu conseguir arrematar. Agora, nós seguimos costurando aqui, pegando a primeira alcinha de cada ponto, ali de um lado e do outro, e vamos costurando até chegar lá no final. Pega ali só o primeiro ponto, olha, de um lado e do outro. Até chegar aqui no finalzinho. Olha só como que vai ficando. Aqui o último ponto. Abre a carteira. E aí aqui, olha, pega o último pontinho e enfia a agulha por dentro. E aí é só puxar, que aí ele já trava o fio. Tá vendo? Olha. Puxa bem pra ficar bem firme. Corta bem rente ali. E queima. Puxa aqui o fiozinho, olha. Pode cortar bem rente, tá, pessoal? Pra não ficar muito fio. E aí é só queimar, porque ele não vai escapar. Olha só. Agora aqui nós vamos arrematar aquele fio, né, da parte de dentro. Esse fio aqui, nós vamos passar ele por dentro dos pontos para ele ficar preso. Vamos prender ele aqui nos pontos. Passa ele por dentro dos pontos, prendendo bem. Corta ali e queima. Agora é só desvirar ali a nossa bolsa. Olha como que fica linda a costura.
Fiz do outro lado, olha só como que ficou. Bem bonita essa bolsa carteira. Agora nós vamos costurar o nosso laço, né? Mas para fazer esse efeito aqui do laço, vou fazer a parte que vai ficar ali no meio do laço. Essa parte nós vamos trabalhar 17 pontos baixos. Vamos começar ali com as correntinhas. As correntinhas, e aí nós vamos voltar trabalhando pontos baixos. Até chegar no final da carreira. E assim nós vamos fazer indo e voltando com pontos baixos. E aí nós vamos repetir isso por 4 vezes, tá? Vamos fazer 4 carreiras de pontos baixos. E lembrando que para você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações para assim que eu postar o vídeo aparecer para você aí vir aqui aprender a fazer a sua bolsa de crochê. Então, inscreva-se e ativa ali o sininho para você vir aprender. Olha só, vamos seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até ali das nossas 4 carreirinhas de pontos baixos. Olha só, faço a minha correntinha e sigo ali já no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto de base e trabalhando pontos baixos. Olha só, meninas, aqui eu já tô terminando as nossas 4 carreirinhas de pontos baixos. Aqui eu cortei o fio e só puxei e vou queimar aqui essa pontinha. Olha, queima aqui essa pontinha e também aqui corto bem rente. E queimo também. Esse aqui vai ser o centro ali do nosso laço. Aqui, olha, nós vamos colocar ele, para ele fechar, dar um acabamento bem bonito aqui no nosso laço. Para fazer esse efeito de laço, nós vamos costurar aqui, olha, no centro, tá? Mede aqui certinho na sua bolsa, onde fica o centro, ó, mede aqui onde vai ficar o meio aqui do nosso laço. E aí, nós vamos dobrar ele, olha, dando um efeito, fazendo um laço. Tá vendo? Olha, a gente vem com a agulha de tapeceiro e a linha, né, o fio náutico. Vamos passando aqui, olha, de um lado pro outro, deixando bem preso. Passa a linha por trás e volta novamente, passando entre os pontos
até chegar ali do outro lado. Puxamos o fio e agora nós vamos dar um nó aqui para não escapar. Tira aqui a agulha e aí pode dar um nó, tá? Deixar ele bem firme. Aperta bem. Pode dar um nó cego. E aí a gente corta e dá uma queimada só pra fixar bem. E assim fica o nosso laço. Para dar o acabamento, nós vamos colocar aqui no meio, olha, e vamos costurar a parte de trás. Então, aí a gente começa costurando, dá um nozinho cego aqui no começo, olha. Deixei o vídeo, meninas, acelerado, porque aqui não tem segredo, tá? É só a gente costurar mesmo. Deixar bem firme aqui. Né? Dá um nozinho cego nas duas pontas. Queima aqui também as duas pontas. E aí, agora, só queimar. Agora, nós vamos costurar o nosso laço aqui na nossa clutch. Olha que graça que fica. Nós vamos costurar as laterais com a nossa agulha de tapeceiro e o fio náutico também, tá? Sempre deixa um pedaço no começo aqui do fio pra gente poder arrematar. E aí, nós vamos costurando, pegando só a primeira correntinha do ponto, passando de um lado pro outro, fazendo uma costura. Chegando aqui no finalzinho, olha. Já tô pegando os últimos pontos, terminando aqui a minha costura. Só a primeira alcinha do ponto. Aqui no último ponto, olha, a gente passa o fio por dentro. E aí, nós vamos arrematar ele aqui dentro dos pontos. Vai passando entre os pontos, olha. Pra ele ficar bem firme. E aí, a gente arremata. Vou fazer assim também do outro lado. Aqui, olha, enfio o fio por de dentro ali da tampa. E vou passar entre os pontos, arrematando esse fio. Corta aqui bem rente. E queima a pontinha. Olha só. E aí, nós vamos costurar dessa mesma forma aqui do outro lado. Olha só, meninas, finalizei a nossa bolsa carteira. Olha só que graça que ela ficou linda, né? Ela pode usar assim como uma carteira, né? Pode usar de mão. E também eu coloquei essa opção que dá pra gente usar aí de ombro, né? Dá um charme a mais na peça. É só a gente colocar aqui a argola mosquetão com essa corrente. E aí tem uma outra opção, uma segunda opção de uso dessa bolsa que ficou maravilhosa e tá super em alta. Meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e consigam fazer aí na casa de vocês. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.